Você vai aprender física, eu garanto. Fera, fechando esse mini curso de força magnética, que você pode assistir a todos os vídeos gratuitamente clicando ali no card, a gente vai falar sobre a força magnética entre fios, atenção, percorridos por corrente elétrica paralelos. Aí olha só, quando a gente tem um fio percorrido por corrente elétrica, esse fio cria em torno dele um campo magnético cuja expressão é dada por μ vezes I da intensidade de corrente sobre 2π que multiplica D. D aqui é a distância do ponto considerado ao centro do fio. E quando um fio está imerso no campo, esse campo aplica uma força que é dada pela intensidade B, que multiplica I vezes L vezes seno de θ. Na verdade, o campo não aplica força. Quem cria o campo é que aplica força através desse campo. Aí olha só, se eu tiver um fio 1 percorrido por uma corrente 2 e um segundo fio 2 percorrido por uma corrente I2, a força feita sobre o fio de corrente 2 é aquela que o fio 1, por conta do campo B, vai exercer. Então, eu posso substituir esse valor de B pela expressão que está aqui em cima. E aí eu ficaria, então, com μ vezes I1 sobre 2π vezes D, tudo isso multiplicando I2, multiplicando L, e atenção, como os fios são paralelos, necessariamente o campo B vai ser perpendicular ao fio. E eu teria então aqui seno de 90 graus. Como o seno de 90 graus vale 1, a gente pode então facilmente encontrar a força magnética simplificando essa expressão. O módulo da força magnética vai ser igual. Como μ é a permeabilidade magnética do meio, que é uma constante, e π é aquele 3,1415, é também uma constante, a gente pode escrever isso aqui como μ sobre 2π, que multiplica no numerador I1 vezes I2 vezes L, I1 vezes 2 vezes L, o seno 91 não precisa aparecer, e embaixo fica o D. Então, quanto mais intensas forem as correntes ou maior o comprimento do fio imerso, mais força entre eles. Quanto mais afastados esses fios, menos força entre eles. Agora, uma coisa que é muito importante e que muita gente confunde. Muita atenção nos sentidos das correntes. Quando você tiver I1 paralelo a I2 com mesmos sentidos, quando você tem correntes nos fios que têm mesmos sentidos, a força F, que é perpendicular aos fios, será uma força de atração. Muito cuidado com isso. Correntes de mesmo sentido criam forças de atração entre os fios. Agora, se as correntes I1 e I2 são paralelas, só que têm sentidos opostos, atenção e cuidado com isso, a força magnética vai ser perpendicular ao fio e vai ser uma força de repulsão magnética. Atenção e cuidado com isso quando os campos magnéticos criam
ao redor do fio pontos em que outros fios estão percorridos por corrente, se as correntes tiverem sentidos iguais, mesmos sentidos, a força entre os fios é de atração. Se os sentidos forem sentidos contrários, a força é de repulsão. Muito cuidado com isso, porque quando a gente fala de força elétrica, cargas de mesmo sinal se repelem. Mas aqui, se são correntes de mesmo sentido, a força magnética é de atração. Quando a gente fala de cargas elétricas de sinais diferentes, a força elétrica é de atração. Mas aqui, se as correntes tiverem sentidos opostos, a força magnética é de repulsão. Lembrando que essa força vai depender do meio, das correntes que percorrem os dois fios, da distância que separa esses fios e do comprimento imerso no campo. Para olhar todos os vídeos feitos até agora, é só dar um clique no card e dar um pulo lá na nossa playlist. Mas antes de mais nada, veja os exemplos. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Olha aí, fera, são dois fios retos e paralelos. E aí, como a gente já falou no vídeo, a força entre eles é dada pela expressão μ, que é o coeficiente que corresponde à permeabilidade magnética, sobre 2π, e 1 vezes I2 vezes L sobre a distância. Na verdade, fera, isso aqui não é um coeficiente, isso é uma constante, tá? Então, a constante, o valor é 4π vezes 10 elevado a menos 7. Tudo isso sobre 2π, que multiplica. O valor de 1 é a corrente 10 A. O valor de 2 é a intensidade da corrente 10 A. Como ele quer por metro, é para cada 1 metro. E a distância, fera, 0,2 metros, porque ele diz que é 20 centímetros. Tranquilo? Substituindo aqui, ó, 4π dividido por 2π dá 2, que multiplica 10 elevado a menos 7, vezes 10 vezes 10 dá 100, vezes 1 dá 100, que é 10 ao quadrado. Isso tudo dividido por 0,2, que é 2, que multiplica 10 elevado a menos 1, fera. Aí fica fácil, né, fera? 2 em cima, eu posso simplificar com esse 2 embaixo. Esse expoente no denominador, ao passar para o numerador, inverte, troca o sinal. Aí eu vou ficar então com 10 elevado a menos 7, mais 2 dá menos 5, mais 1 dá 10 elevado a menos 4 newtons. Fera, como na questão as correntes têm sentidos contrários, a gente também falou há pouco no vídeo, que se os sentidos são opostos, a força é uma força de repulsão. Então, por isso, fera, eu tenho uma força de 10 a menos 4 newtons de repulsão. Os fios se repelem com força 10 elevado a menos 4 newtons. A alternativa correta, letra C, C de coisa fácil, fera. Tranquilo?